Fala galera, tudo bem? Rapidinho, essa é uma aula curta, em torno de 20 minutos, para a gente relembrar os principais conceitos que a gente trabalhou no segundo ano do ensino médio, antes da parada. Tá? Essa é uma aula comum, então, para os alunos do segundo ano, os alunos que são da Nathalie, em Balneário Camboriú, do Tiago, em Itapema, e os meus alunos de Itajaí. Fechou? Vamos seguir que o conteúdo é relativamente extenso e a gente tem pouco tempo. Vamos primeiro classificar as dispersões. Está aqui a palavra dispersão. Tá? Dispersão é a palavra chique para mistura. Então, eu tenho três tipos básicos de dispersão. Aquela perfeita, em que todo o soluto foi dissolvido no solvente. Eu tenho aquela que não houve uma boa dissolução, ou seja, eu consigo visualizar que as substâncias não se misturaram. E eu tenho aquela que parece que se misturou, mas quando eu levo ao microscópio, eu consigo perceber que, na verdade, aquilo que me parecia homogêneo, na verdade, é heterogêneo. Ó, eu tenho, então, a solução. A solução é a mistura perfeita entre soluto e solvente. Esse exemplo aqui, que constitui o soro fisiológico, é um exemplo de solução, em que o soluto é o NaCl, o cloreto de sódio, e o solvente é a água. O coloide é aquele que parece, mas não é. Ele parece homogêneo, mas quando eu vou usar um microscópio, eu consigo perceber os componentes que ali estavam parecendo estar dissolvidos. Então, o sangue é um exemplo de coloide. Parece homogêneo, mas na verdade é heterogêneo. E o terceiro e mais simples é a minha suspensão. É aquela que eu já vejo que é um sistema naturalmente heterogêneo. Está vendo que o óleo eu consigo visualizar na parte superior do frasco, do becker, e a água, por ser mais densa, ficou na parte inferior do becker. Classificação das dispersões em solução, coloide ou suspensão. Classificação delas agora baseado no tamanho da partícula do disperso. Está fora de escala, mas eu quero que vocês só percebam que de cima para baixo está aumentando o tamanho da partícula do disperso. Eu criei como referência um limite que vai de 1 até 1000 nanômetros. Percebe que essa bolinha aqui em cima, essa partícula do disperso, ela é menor do que 1 nanômetro. A gente fala que ela é tão pequenininha que eu não consigo nem visualizar com o microscópio. Então, essas misturas em que a partícula do disperso tem tamanho menor do que 1 nanômetro, eu classifico como sendo uma solução. Aquelas misturas em que o tamanho da partícula do disperso varia entre 1 até 1000 nanômetros, tá? Ou nanômetros, eu classifico isso como sendo essa mistura como sendo um coloide. Eu tenho aqui embaixo essa última partícula de disperso. Ela é a maior que eu tenho, está fora de escala, mas eu só estou percebendo que ela tem tamanho superior, é um aglomerado maior do que 1000 nanômetros. Essa partícula maior do que 1000 nanômetros, ela é encontrada na suspensão. Fechou? Sigamos em frente. Filtração. Olha, eu tenho aqui, pessoal, esse filtrão aqui bonito, um filtro especial, tá? E aqui eu tenho um filtro que vocês estão mais acostumados a perceber, tem mais o formato do filtro que a gente usa no cafezinho lá, tá? Então eu tenho um filtro especial e tenho um filtro comum. Mas eu tenho 3 dispersões. Quer dizer que uma não dá para filtrar? Bem isso. A solução, lembra que na solução o tamanho da partícula do soluto é menor do que 1 nanômetro. Ou seja, ela é tão pequenininha que não tem filtro para barrá-la. Tá? Então, soluções, a gente não classifica elas como passíveis, ou seja, que podem sofrer filtração. Tá? Aqui eu tenho um filtro especial, Lipabsorber. Tá? É um filtro especial. Aqui eu tenho uma máquina que ela vai fazer alguma coisa correr por dentro desse filtro. Esse filtro é um filtro que serve para remover lipoproteína, LDL, ou seja, o colesterol ruim, né, do sangue das pessoas. Ou seja, ele é um filtro especial que serve para a filtração do sangue. A gente viu que o sangue é um coloide, então os coloides podem ser separados utilizando filtros especiais.
E aqui embaixo eu tenho um filtro simples. Filtração simples é um método que eu uso para suspensão. Fechou? Solução não se filtra. Coloide se filtra com filtros especiais. Suspensão se filtra com filtros simples. Novamente, eu tenho duas centrífugas. Tá? Eu tenho essa primeira centrífuga aqui e essa segunda centrífuga. Se eu perguntasse, olhando, vocês não conhecem, olhando ali, qual deve ser uma ultracentrífuga? Ah, Ademir, deve ser a número 1, que é uma ultracentrífuga. A 2 parece uma centrífuga mais comum, mais simples. Novamente, eu tenho 2 tipos de centrífuga, mas 3 tipos de dispersão. Ou seja, uma delas não adianta centrifugar, que o disperso não vai sedimentar. Quem é que não adianta centrifugar? A solução. Não adianta filtrar e também não adianta centrifugar, tá? Porque não vai sedimentar o soluto. O coloide, como é uma mistura um pouquinho mais refinada do que a suspensão, o coloide exige ultracentrífugas e a suspensão exige centrífugas simples. Tranquilo? Classificação das soluções. Aqui eu tenho, então, uma tabela que mostra a solubilidade do NaCl em 100 gramas de água a cada uma das temperaturas. Percebe? 0 graus Celsius, 10, 20, 30. Eu estou deixando de cima para baixo cada vez a água mais quente. E aí eu consigo perceber que cada vez mais o NaCl melhora a sua solubilidade. Não melhora muito, mas ele tem um leve aumento de solubilidade com o aumento da temperatura. Eu vou usar como referência essa faixa aqui, essa linha. Alguém lê para mim o que está escrito aqui? Ademir, está escrito o seguinte, que a 20 graus Celsius eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Ou seja, eu dissolvo 36 em 100. Eu pergunto para vocês, se eu colocar 20 em 100, se eu colocar menos do que o máximo, eu estou diante de uma solução insaturada. Se eu colocar exatamente 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água, eu estou diante de uma solução saturada. Olha aqui, tá vendo que a 30 graus eu consigo dissolver 36,3? Tá? Então, imagine, eu aqueço um pouquinho a água e eu consigo dissolver um pouquinho mais. Aí eu vou lá e resfrio com cuidado a água até ela atingir de volta a temperatura de 20 graus. Então, eu vou ter ali 0,3 gramas a mais. Eu usei desse artifício de aumentar a temperatura e resfriar com cuidado. Quando eu conseguir dissolver mais do que era permitido, eu estarei diante de uma solução super saturada. Porém, eu sei que depois de um certo tempo, quando a solução atingir o equilíbrio, todo aquele excesso que momentaneamente estava dissolvido vai sedimentar, vai precipitar, e aí eu estarei diante de uma solução, atrás da minha fotinha ali, saturada com corpo de fundo. Essa é a classificação das soluções. Não atingiu o limite, insaturada. Atingiu o limite, saturada. Ultrapassei o limite, supersaturada. Aguardo algum tempo, após atingir o equilíbrio, toda solução supersaturada se tornará uma solução saturada com corpo de fundo. E o gráfico de solubilidade? Olha só. Então, aqui eu tenho 3 sais. O nitrato de sódio, o nitrato de potássio e o cloreto de sódio. Perguntinha, eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Qual sal é o mais solúvel a 10 graus Celsius? O que você faz? Você vai no 10 graus Celsius e vai achar a curva de solubilidade que está mais alta. Então, vamos lá. A 10 sais, vou subir aqui. Quem que eu encontrei aqui? O KNO3. Quem que eu encontrei aqui agora? O NaCl. Quem que eu encontrei aqui em cima? O NaNO3. Ou seja, a 10 graus Celsius, o NaNO3 é o sal mais solúvel dos 3. E se eu perguntasse para vocês qual que é o sal mais solúvel a 90 graus Celsius? Vamos no gráfico. 90 graus Celsius, vamos para cima. Opa, encontrei um aqui. É o NaCl, é o menos solúvel. Continua a subir. Encontrei outro aqui. É o NaNO3.
é menos solúvel ainda do que o KNO3. Ou seja, a 90 graus Celsius, o KNO3 é o sal mais solúvel naquela temperatura. E se eu perguntasse para vocês, em qual temperatura a solubilidade do nitrato de potássio é mais ou menos a mesma que a solubilidade do cloreto de sódio? Vamos lá. KNO3 é essa curva aqui. Está aqui ela. Tá? NaCl é esse gráfico. No ponto em que os dois se encontram, eu tenho que a solubilidade deles é a mesma. Nesse caso do meu gráfico, seria aproximadamente 25 graus Celsius. Fechou? Gráfico de solubilidade. Agora vem a parte de cálculo, tá? Para as soluções. A gente vai calcular aqui, então, agora a concentração comum, a gente vai calcular a densidade, a gente vai calcular o título em massa e vamos calcular também a concentração em mols por litro. Estou aqui com uma calculadorazinha, se fazer algum cálculo para não errar, agora que está sendo gravado de maneira direta. Concentração comum, lembra? Concentração comum é a letrinha C. C é igual ao quê? M1 sobre V. Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tem que lembrar sempre que a concentração comum ela é expressa em gramas por litro. O que é que eu estou misturando aqui? Eu estou misturando 171 gramas de sacarose, de açúcar, cuja fórmula molecular está ali, ó, C12H22O11, com 250 ml de água. Essa é a minha mistura. O mais básico, pessoal, concentração comum. C é igual. Qual é a massa que eu tenho de soluto ali? 171 gramas de açúcar. Dissolvido por quanto de água? Aqui está 250 ml. Lembra que a concentração comum tem que ser em gramas por litro. 250 ml equivale a 0,25 litros. Então, eu pego 171 e divido por 0,25. Fechou? Concentração comum é igual ao quê? 0,25 é 1/4. Dividir por 1/4 significa multiplicar por 4. Na verdade, inverte a fração e multiplica. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 684 gramas por litro. Fechou? Essa é a concentração comum. Ela me diz quantos gramas de soluto eu tenho em tantos litros de solução. Vamos calcular a densidade. Aqui tá, eu vou botar aqui no cantinho, ó, só para não confundir. C é igual ao quê? M1 sobre V. A densidade vem porque o aluno pode confundir um pouquinho com a outra. Tá? A densidade não é uma unidade de concentração. A densidade não está me dizendo quanto eu tenho de soluto dentro da solução. A densidade é uma propriedade específica da matéria. A densidade, ela vai fazer o quê? Ela vai dividir a massa da solução pelo volume da solução. Olha ali, pessoal. O V embaixo é o mesmo. Ou seja, tanto para a concentração comum quanto para a densidade, eu uso o volume total da solução. A diferença está aqui em cima, né? Enquanto que na concentração comum eu uso a massa do soluto, na densidade eu vou usar, então, a massa total da solução. E a unidade varia. A gente geralmente expressa a densidade em grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Ou pode até expressar por quilograma por litro. A unidade de referência nossa geralmente é a grama por ml ou grama por centímetro cúbico.
Vamos calcular qual é a densidade, então, desse frasquinho que eu fiz ali, em que eu misturei 171 gramas de açúcar com 250 ml de água. Densidade é igual. Pessoal, qual é a massa que eu tenho ali total? Se eu somar tudo. A gente sabe que 250 ml de água é a mesma coisa que 250 gramas. Então, a densidade vai ser o quê? Quanto que eu tenho de água? 250. Mais, eu tenho quanto de açúcar? 171. O que isso aqui em cima é? Isso aqui é a massa total da solução, dividido pelo volume em litros. Nesse caso, como eu usei grama em ml. Está aqui, ó, 250 ml. Lembra? Eu estou adicionando um sólido na água. Esse sólido vai se dispersar pelas moléculas de solvente ali e a alteração de volume ali é desprezível. Então, eu tenho, na verdade, o volume continua a ser quanto? 250 ml. Densidade é igual a quanto? 250 mais 171. Se eu não errar agora, 421 gramas. Fechou? 250 mais 150, 400 mais 21, 421. Dividido pelo volume que é de 250 ml. Vamos aqui então, 421 dividido por 250, densidade igual a 1,684 gramas por ml. Fechou? Essa então é a densidade da minha solução. Calcule o título em massa. Lembra que o título vai ser um número que vai me expressar a porcentagem. Dê-me qual é a fórmula do título. Título é igual ao quê? M1 sobre M. Fechou? A gente já sabe, né? M1 é a massa do soluto. Aqui eu vou usar grama. M é a massa da solução. Também vou usar o quê? Grama. Simplifica, simplifica. Eu não vou ter unidade para o título. Tá? O título é uma grandeza, então, adimensional. Ele vai dar simplesmente um número que vai variar entre 0 e 1. Não pode ser 0 e não pode ser 1. Se o resultado desse 0, ia dizer que não tinha nada de soluto. E se o resultado desse 1, diria que tinha 100% de soluto. Se eu tenho 100% de soluto, eu não tenho solvente. Tá? Então, o título vai dar um número entre 0 e 1. Que depois você multiplica por 100 para ter, então, a porcentagem em massa ou em volume da solução. Vamos lá. Título é igual a quanto? Quanto que eu tenho de açúcar naquele meu pote? Ademir, eu tenho 171 gramas. Essa é a massa do soluto. Quanto que é a massa da solução? Quanto que é a massa do soluto mais o solvente? A gente já fez no anterior. É o 250 ml, que para a água equivale a 250 gramas, somado com os 171 gramas. Isso vai dar, então, 421. Então, eu tenho 171 gramas de açúcar dentro de um total de 421 gramas de açúcar mais água. 171 dividido por 421 igual, título igual a 0,406. Nada. Adimensional. Mas você pode encontrar a pergunta em título percentual ou em porcentagem. Você pega esse número aqui e você multiplica por 100. Então, se o título deu 0,406, eu vou ter, na verdade, o que então aqui? 40,6% em massa de soluto na minha solução. Para fechar, concentração em mol por litro. Aqui é aquela formulazinha um pouquinho mais elaborada. Vamos lá. Falou em mol, fala em tabela periódica. Eu tenho aqui, então,
C12, H22, O11. Já chegamos em 20 minutinhos, tem que correr um pouquinho já. Se você pegar a tabela periódica, o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Multiplica cada um pela sua atomicidade. 12 vezes 12, 144. 22 vezes 1, 22. 11 vezes 16, 176. Soma tudo isso, vai dar 342 gramas para cada mol. Essa é a massa molar. Por quê? Olha só, molaridade é igual ao quê? Massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Vamos lá então. Molaridade é igual ao quê? Massa do soluto, 171 gramas, dividido pela massa do mol, que eu encontro na tabela periódica, 342 gramas, multiplicado pelo volume da solução, só que em litros. Então, vezes 0,25. Fechou? Vamos lá, então. Fazendo essa conta aqui, molaridade é igual ao quê? Simplifica. Aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2, tá? Então, eu vou ter, no resultado final, fazendo a continha aqui, eu vou ter a resposta 2 mols por litro. Fechou? Porque eu vou ter, então, ali exatamente isso. 2 mols por litro. Fechou? Rapidinho, essa é uma revisão para a gente voltar a mexer a engrenagem e a partir de semana que vem o pau pega e não alivia. Valeu, galera. Um abraço para vocês.